Eu vou falar sobre o catecismo, onde eu parei na página 494, o número é 1846, artigo 8, que fala sobre o pecado. A misericórdia e o pecado. O Evangelho é a revelação em Cristo Jesus da misericórdia de Deus para com os pecadores. O anjo anunciou a José: tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Mateus 1, versículo 21. O mesmo se dá com a Eucaristia, sacramento de redenção. Esse é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte, a confissão de nossas faltas. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a justiça. Como afirma São Paulo, onde porém se multiplicou o pecado, a graça transbordou. No entanto, para realizar seu trabalho, a graça deve desvelar o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5, versículo 21. Como o médico que examina a ferida antes de curá-la, assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, proteja uma luz viva sobre o pecado. A conversão requer a convicção do pecado. Ela convém em si mesma o julgamento interior da consciência. Pode-se ver nisso a prova da ação do Espírito Santo de verdade, no mais íntimo do homem. E isso se torna, ao mesmo tempo, o início de um novo dom da graça e do amor. Recebei o Espírito Santo. Assim, nesta ação de lançar sobre o pecado, descobriremos um duplo dom: o dom da verdade, da consciência, e o dom da certeza, da redenção. O Espírito da verdade é o Consolador. Definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Por causa de um apego perverso a certos bens, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Quanto a ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. O pecado ergue-se contra o amor por Deus de Deus por nós, e nos desvia dele aos nossos corações. Tal como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Reconhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Vai vencê-lo, que o pecado manifesta o grau mais alto de sua violência e de sua multiplicidade, incredulidade, ódio assassino, rejeição e zombaria da parte dos chefes e do povo, covardia de Pilatos e crueldade dos soldados, traição de Judas, tão dura para Jesus, negação de Pedro e abandono da parte dos discípulos. No entanto, exatamente na hora das trevas e do príncipe deste mundo, o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte
de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. A diversidade dos pecados. A variedade dos pecados é grande. As Escrituras nos fornecem várias listas. A carta aos Gálatas opõe as obras da carne, o fruto do Espírito. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, intrigas, discórdias, facções, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pode-se distinguir os pecados segundo o seu objetivo, como em todo o ato humano, ou segundo as virtudes a que se opõe, por excesso ou por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam. Pode-se também classificá-los conforme digam respeito a Deus, ao próximo ou a si mesmo. Pode dividi-los em pecados espirituais e carnais, ou ainda em pecados por pensamentos, palavras, ação ou omissão. A raiz do pecado está no coração do homem, em sua livre vontade, segundo o ensinamento do Senhor. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnia. Isso é que torna alguém impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Está em Mateus 15, 19 e 20. No coração reside também a caridade, princípio das obras boas e puras, que o pecado fere. A gravidade do pecado, pecado mortal e venial. Convém avaliar os pecados conforme sua gravidade, perceptível já na Eucaristia. A distinção entre o pecado mortal e o pecado venial se impõe na tradição da Igreja. A experiência humana o corrobora. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Quando a vontade se volta para uma coisa contrária, a caridade pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado seu próprio objeto, matéria para ser mortal, quer que seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc. Quer ser contra o amor ao próximo, com o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor de Deus e ao próximo. Por exemplo, palavra ociosa, risos superfluos, etc. Tais pecados são veniais. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo aquele que tem como objetivo uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantará falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência é exercida contra os pais e é mais grave contra um estranho. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o consentimento do caráter pecaminoso, do ato, da sua posição
à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminui, mas aumenta o caráter voluntário do pecado. A ignorância voluntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe que ninguém ignora os princípios da lei moral inscrito na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões, podem igualmente atenuar o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, o estado de graça. Se este estado não for recuperado, mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato em si é falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ela merece penas temporais. O pecado venial é deliberado e que fica sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por consequente, da bem-aventurança eterna. Eu vou parar, meus irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coceira no nariz.